quase quebrei tudo. Olá, pessoas da internet. Se você não me conhece, eu sou a Lia e eu falo sobre livros e sentimentos. E seja bem-vindo a oficialmente o primeiro episódio do Transbordar, que é o meu Talkcast. Palmas, por favor. Obrigada. Enfim, era pra esse episódio ter saído, sei lá, umas 2 semanas atrás, mas tivemos problemas técnicos, e com problemas técnicos eu quero dizer que eu odiei o vídeo que eu fiz, e aí eu apaguei ele do meu celular e falei pra mim mesma que eu ia gravar outro, mas eu não gravei, eu esqueci completamente, mas agora eu tô fazendo, e eu confio no meu potencial de que eu vou terminar isso e que eu vou conseguir postar sexta-feira. Eu espero que sexta-feira. Se você tá vendo isso na sexta-feira, é porque eu consegui postar na sexta-feira. Se você não estiver vendo na sexta-feira também, não significa que eu não postei na sexta-feira. Esses dias eu postei um vídeo sobre o julgamento e o medo de ser, e hoje eu quero me aprofundar um pouco mais nesse pensamento de o medo do julgamento e de como esse medo muitas vezes vem junto com outro que é ainda maior, que é o medo de ser quem você realmente é de verdade. Ignorem a calça de pijama, por favor, não vamos falar sobre isso. A verdade é que ninguém é 100% imune ao medo do julgamento. Todo mundo sofre com isso, alguns mais, alguns menos, mas ninguém é imune. E por quê? Porque a gente é programado para viver em grupo. A psicologia evolutiva ela vai explicar que lá no tempo dos nossos humanos das cavernas, ser aceito pelo grupo significava sobreviver. E o nosso cérebro ele é moldado para buscar a aprovação, porque até hoje ela significa segurança. E eu sei que todo mundo sabe que a gente não vive mais no tempo das cavernas, né? Todo mundo tá tranquilo com isso? Eu espero que sim. Mas o nosso cérebro não mudou. A gente continua tendo medo do julgamento, ele continua existindo. Hoje em dia, ele é até mais exagerado do que ele era antes. E é aí que a gente acaba confundindo ele com a nossa identidade. Eu sou uma pessoa extremamente sensível ao medo do julgamento e a diversas outras coisas na minha vida. Eu sou uma pessoa sensível em geral. E eu acho que só agora eu tô tentando desligar essa parte do meu cérebro que tá o tempo inteiro tentando adivinhar o que os outros vão pensar. E eu acho que se eu não estivesse tentando fazer isso, eu não estaria dividindo. Taria? Teria. Eu não estaria dividindo isso com vocês agora e nem gravando nada do que eu tô fazendo. Eu tô um pouco nervosa e eu tô errando as palavras, desculpa. Eu tava rolando o meu TikTok e aí eu vi uma frase da Brené Brown. Brené Brown? Eu acho que é assim que fala o nome dela, enfim. Mas ela falava que a coragem começa com aparecer e deixar-se ver. E essa frase me lembrou muito sobre vulnerabilidade e como vulnerabilidade não é fraqueza, muito pelo contrário. A vulnerabilidade, ela é um ato de coragem, onde mesmo desconfortável, a gente está mostrando que a gente está vivo e que a gente está presente. E eu queria, né, construir o meu pensamento com base nisso, de deixar-se ser visto. Eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos, sente isso de medo do julgamento e de ser quem você realmente é de formas bem diferentes, dependendo do lugar. Por exemplo, quando a gente tá com os nossos amigos, tô falando num geral assim, a gente se sente muito mais livre, a gente se sente muito mais confortável, porque a gente sabe que eles não estão analisando a gente o tempo inteiro. Mas quando a gente tá em um ambiente que a gente não conhece as pessoas ou que a gente nunca esteve antes, algumas pessoas, tô generalizando, tá bom? Começam a programar o que vão falar, o que vão fazer, o que querem parecer naquele lugar. Por quê? Porque a gente tem medo do julgamento e eu derrubei o fio, o cabo do carregador. Voltando ao que eu tava falando, a gente programa isso do que a gente vai falar, do que a gente vai fazer, enfim, porque é um mecanismo de autodefesa e a gente não quer parecer perdido, insuficiente, errado. Enfim, a gente não quer passar uma imagem ruim para as pessoas. E a gente tá achando que elas estão prestando atenção. Ninguém tá prestando atenção, na verdade. Ninguém tá prestando atenção, mas não tem como mudar a nossa percepção das coisas e nem a nossa cabeça. E eu acho muito curioso perceber como esse medo trava a gente, porque quando a gente acha que a gente vai ser julgado, a gente se julga antes pra se proteger. Eu tava lendo um artigo de psicologia esses dias e eu descobri que isso chama auto-julgamento preventivo, que é quando a gente se critica antes que alguém critique a gente, porque aí quando a crítica vier, a gente acha que a gente vai estar completamente imune, o que não é verdade. Isso só prende a gente numa bolha de insegurança e onde nada é real, nada é espontâneo e a gente tá fazendo tudo de forma programada. Eu não queria vir com um papinho de coach aqui de que ai a vida, ai a vida. Mas sabe, a vida ela não espera a gente perder o medo pra acontecer.
E toda vez que a gente escolhe se calar ou se esconder, a gente acaba se privando de viver e experienciar coisas que podiam estar sendo incríveis. E eu sei que também não é fácil, mas que aos poucos a gente vai percebendo que, ninguém tá 100% focado no que você tá fazendo e nem prestando atenção no que você tá fazendo o tempo inteiro. 2, ser vulnerável não é ser fraco. E 3, a gente não precisa ser perfeito para ser aceito pelas pessoas. E a gente pode começar a aplicar essas coisas em gestos pequenos, tipo conversar com aquela pessoa que você tem muita vergonha, que você nunca falou antes, ou sair sozinho e não tomar um café, sei lá, ir sozinho sem a companhia de ninguém. Mas eu gosto de pensar também que o julgamento ele sempre vai existir e a gente tem o poder de escolher como lidar com ele e cai pra gente se a gente vai lidar com isso de uma forma leve ou se a gente vai ficar preso nisso de, ai meu Deus, tá todo mundo prestando atenção em mim, ai, mania de perseguição, gente, essa mania de perseguição. No fim, o medo do julgamento, ele fala muito mais sobre o que a gente sente por dentro do que o que as outras pessoas pensam da gente. E é o que eu falei, né? A gente só tem essa vida pra experimentar, pra sentir, pra viver. E eu acho que não é justo com nós mesmos se esconder o tempo inteiro por causa de um medinho besta de uma coisa que na maioria das vezes nem tá acontecendo. Da próxima vez que você sentir esse medo crescendo, eu espero que você lembre de alguma coisa que eu disse aqui e de que o mundo não vai acabar porque você foi quem você é. Na verdade, ele só vai ficar 1000 vezes mais bonito. Obrigada por me escutarem até aqui e por cederem o seu precioso tempo para me ouvir. Até o próximo transbordo, com tudo que a gente tem medo de mostrar, mas que é o que faz a gente ser quem a gente é. Beijinhos, se hidratem, tomem muita água, mesmo no frio.